Bem-vindo ao canal Chess Xadrez Ajedrez. Estamos aqui hoje para o quarto e último confronto aqui das quartas de final da primeira Copa BASP, torneio que eu estou participando. Estou transmitindo aqui, cobrindo esse torneio para vocês. E hoje temos o jogo aqui entre o Christian e o Jorge. Jogo decisivo aqui, melhor de 3, o tempo é 15+0. E se algum dos dois vencer duas partidas aqui, já não precisamos ter a terceira partida. Mas antes de começar o vídeo, já deixa seu like aí, se inscreve no canal, deixa um comentário aí. No final da partida deixa mais um comentário, tá bom? E compartilha com seus amigos, compartilha no Facebook, no Instagram, compartilha nos grupos de WhatsApp. Vamos ajudar a crescer o canal. Falando em compartilhar, agradecendo todo mundo que participou da nossa primeira live oficial aqui do canal. Vou deixar o link aqui na descrição, vou deixar o link aqui no card. Então, se você não assistiu, você pode acompanhar clicando nesse link aqui. Assiste lá, dá uma forcinha. Nossa primeira live. E teremos novidades aí. Em breve eu já anuncio aqui nossa segunda live do canal, tá certo? E sem mais enrolação, vamos aqui para a partida. O vencedor desse confronto vai enfrentar aí o Luiz Horácio, que venceu o Souza na partida anterior. E a semifinal vai ser com Luiz Horácio contra o vencedor desta partida. Vamos lá? Aqui temos de branca o Christian Quadros. Fernandes Jorge jogando de pretas a primeira partida. A gente teve aqui, ó, C4. C4 aqui pelo Christian. Agora C5 pelo Jorge. G3, com a ideia de desenvolver aqui o bispo de Casas Claras em fianqueto. Ficar dominando essa diagonal. E o Jorge vai para a mesma ideia. Ele vai com G6. Desenvolver aqui o bispo em fianqueto e dominar essa diagonal. Agora cavalo F3, cavalo F6, agora bispo G2, bispo G7, roque, roque. Até aqui a gente teve uma abertura simétrica, um copiando o outro aqui. Até agora lances passivos, lances de desenvolvimento, ninguém ameaçando nada por enquanto. Agora a gente teve aqui, ó, D4, Christian jogando aqui esse lance buscando uma ruptura no centro. O Jorge não captura, ele vai para D6, defendendo aqui o peão. Possibilitando aqui, quem sabe, a troca das damas já no comecinho. Se o Christian captura aqui com o peão de D, ele captura também. Podemos ter a troca das damas ou não. E aqui, se o Christian captura, o Jorge de cara já fica dominando essa coluna D, fica bem na partida. Mas não foi assim que seguiu. A gente teve, ó, D4, D6 e agora H3, aqui temendo, eu acho, um lance aqui de bispo, né, apoiado pelo cavalo. Acho que foi essa a ideia do Christian aqui. Ele achou incômodo essa posição, apesar de não estar ameaçando nada. O cavalo está bem defendido no momento. Mas o Christian ficou preocupado com esse bispo aqui na casa de G4. Então ele fez o lance H3 aqui, que foi uma imprecisão. O computador gosta mais de, se ele jogasse aqui D5. Já que o Jorge não quis trocar, pelo menos fortalecia aqui o peão central. Já tinha um peão avançado aqui, ficava limitando aqui o desenvolvimento do bispo, o desenvolvimento do outro peão. Poderiam ter rupturas aqui. Mas não foi assim que seguiu na partida. Seguiu com H3, tivemos cavalo de B em D7, cavalo C3, cavalo B6, agora manobrando o cavalo, atacando esse peão aqui de C4. Agora a gente teve B3, defendendo o peão. Agora bispo D7. Aqui foi uma imprecisão aqui pelo Jorge, que o computador gostava mais de C por D4. Agora bispo B2. Defendendo aqui o cavalo. Quer dizer, defendendo não, né? Desenvolvendo o bispo, desenvolvendo mais uma peça. Quem sabe brigando aqui por essa diagonal futuramente. Bispo B2. Agora temos dama C8. Um ataque aqui, ó. Opa! Forte ataque aqui agora na casa de H3. O Christian viu isso aí. Jogou rei H2. Temos cavalo H5. As peças do Jorge começam a querer atacar todos esses pontos aqui. Quem sabe depois tem uma ruptura aqui no centro. Esse bispo vai poder jogar. Opa, que bagunça agora. Esse cavalo atacando aqui em G3. O bispo e a dama atacando em H3. Depois de uma possível ruptura no centro, esse bispo pode vir aqui para a casa de E5.
e atacar aqui também. Então as peças do Jorge começam a causar perigo aqui, hein? Vamos ficar de olho. A partida seguiu com A4. E olha que interessante. O Jorge atacando aqui já na ala do rei. E aqui o Christian segue atacando na ala da dama. Aqui a gente pode notar que esse cavalo não tem mais volta, né? Não tem casa para ir. Todas as casas estão preenchidas. E aqui essa casa, a única casa disponível é a casa de D4 aqui, D5, perdão, está dominada pelo peão. Então aqui nessa posição o Jorge parou um pouco o ataque aqui na ala do rei e jogou torre B8, dando uma casa de respiro para o cavalo. Então o Christian seguiu avançando aí com seu peão, atacou o cavalo, tivemos A5, cavalo A8, e agora E3, cavalo C7, arrumando a posição aqui do cavalo. O cavalo fica muito ruim aqui em A8, sem jogo, né? Então aqui o Jorge já vem com a ideia de colocar o cavalo de volta no jogo. Aqui a gente teve dama D2 conectando as torres. Depois de dama D2, A6, parando aí quem sabe ia ter mais um avanço aqui do peão futuramente. Já com a ideia meio que de bloquear esse peão mesmo. Assim que o cavalo saísse daqui, poderia ter ideia de avançar o peão, trocar... Opa, deixa eu mostrar no exemplo aqui. Saindo o cavalo aqui, poderia ter futuramente, né, saindo o cavalo, a dama, esse avanço incômodo do peão, a torre meio que dominando essa coluna. Então aqui o lance jogado foi A6. Agora a gente tem torre de F em D1 e B5. O computador dá como imprecisão aqui esse lance, ele ainda gosta o computador prefere aqui o lance C por D4. Mas não foi assim que seguiu na partida. Tivemos B5, agora A por B6, en passant. E agora torre por B6. D por C5. Torre aqui por B3. Esse peão estava desprotegido aqui em B3. E agora C por D6. E por D6. E agora, até aqui a gente está com... O gráfico está gostando do jogo do Christian. Aqui está 3.5 de vantagem para as brancas. Aqui as peças das pretas estão meio amarradas. Aqui o cavalo não está jogando muito bem. Aqui está muito bem defendido em H3. Esse cavalo está no canto, não está jogando muito, não está fazendo muita coisa. Por enquanto aqui a casa de G3 está bem defendida. Então aqui ó, a coluna D já está bem dominada aqui pelas brancas. O bispo aqui defendendo o cavalo, a dama defendendo o bispo, torre atuando bem na coluna A. Então aqui o jogo das brancas está bem mais desenvolvido. E aqui o gráfico está em 3.5 para as brancas. Mas aqui o Christian vai para um lance que foi um erro aqui na posição. Ele vai para torre A3 com a ideia de trocar as torres, aí trocar um pouco de peça. Mas esse lance foi um erro, foi um blunder. E aqui o Jorge não perdeu a oportunidade, não perdoou. Ele fez aqui, ó, bispo por C3. E agora, depois de bispo por C3, o Jorge ganhou uma torre limpa. Olha, nessa variante aqui o Christian perdeu a torre, perdeu uma peça limpa. Agora ele seguiu aqui com dama D4, com a ideia de dar checkmate aqui, né? Em H8. Aqui em G7 não dá, porque o cavalo está defendendo. Ele seguiu com essa ideia. E o Jorge, como ele tem uma peça a mais... Ele devolveu aqui um pouquinho de material, não, ele trocou uma peça, né, trocou uma qualidade. Tá com uma peça a mais, tá com ameaça de checkmate aqui. Ele falou, vou devolver aqui trocar uma qualidade. Torre por C3, trocando aí a torre pelo bispo. Agora temos dama por C3 e a gente tem esse meio jogo aqui, já quase aproximando de um final aqui. Quer dizer, querendo levar para um final, né, vantajoso aqui com uma peça limpa aqui o Jorge. Olha que bacana. Eles têm 5 peões cada um. Peão passado aqui perigoso aqui para o Jorge. E o Christian está meio sem um plano aqui nessa posição. A gente seguiu aqui com bispo E6. Agora o Jorge, para ele é bom trocar peças, já que ele está com uma peça a mais nessa posição. Tudo que ele quer agora é trocar peça. Agora, G4 atacando o cavalo. Cavalo volta para G7 em segurança.
Torre por E6, ganhando um peão. Só que agora torre D8. Aqui, propondo a troca das torres, é tudo que o Jorge quer. E aqui o Christian vai para torre D4. Agora temos torre por D4 e cavalo por D4. Agora cavalo em B5, uma jogada interessante aqui pelo Jorge. O peão está cravado, o peão não pode capturar esse cavalo, senão está caindo a dama do Christian. E ao mesmo tempo, com essa jogada, o Jorge está ameaçando trocar os cavalos e está ameaçando a dama. Então ele vai conseguir trocar mais uma peça. Então a gente tem aqui cavalo aqui por B5, A por B5 e agora C5. De novo o peão está cravado aqui, o peão não pode capturar, senão está caindo a dama. E aqui o peão está atacado 3 vezes, olha só. Atacado pelo bispo, atacado pelo peão e atacado pela dama. Então o melhor que o Christian tem é avançar com seu peão passado. Agora C5. Temos dama C7, cheque. Rei H1. Bispo C4. Agora ninguém tira mais esse peão aqui de B5 aqui do Jorge. Está muito bem defendido. Peão defendendo o bispo defendendo o peão. E unidos venceremos. Trocadilho aqui do... Geralmente quem faz esse trocadilho é o Rafael Leite, do canal Xadrez Brasil, né? Agora a gente teve aqui dama D4. Cavalo E6 atacando a dama, atacando o peão. Agora dama E4. Temos dama por C5. Dama 8 cheque. Será que tem um contra-jogo aqui para o Christian? Cavalo F8 na segurança aqui. O Jorge com a peça a mais aqui. Tá difícil aqui para o Christian. Temos dama D8. Dama E5. Defendendo aqui. Defendendo essa diagonal. Possíveis entradas da dama aqui. Defendendo as casas, né? As casas pretas, as casas escuras. E já programando um ataque aqui para cima desse rei. Que só tem um bispo aqui na proteção. Aqui em G2. Desculpa, galera. Agora temos H4. B4 avançando com o peão. E aqui a gente vai ver uma sequência bem bacana aqui. Olha esse peão. Estava em B5, foi para B4. A gente teve H5, B3, H6. Olha como foi importante essa dama aqui do Jorge. Aqui a gente poderia ter temas aqui de checkmate, né? Ter algum contrajogo. Se o Christian consegue jogar essa dama aqui em F6, aqui já era. Aqui o Jorge poderia até levar um checkmate aqui, se ele descuidasse. A gente teve agora B2. Agora F4 atacando a dama. E o quarto lance seguido de peão. B1 promovendo para a dama com cheque. Agora ficou uma posição difícil aqui para o Christian. A gente teve Rei H2 fugindo aí. Dama H8. Agora na segurança, né? Já que tem 2 damas no tabuleiro, vamos voltar outra dama aqui para proteger esse rei. F5 avançando, tentando alguma coisa aí algum contrajogo, mas aqui já não tem muito o que fazer. Dama E5, cheque. Rei H3. Dama E1. Aqui o Christian faz o lance dama G5, protegendo esse peão aqui de E3. Mas só que o Jorge não quer peão, o Jorge quer dar checkmate. Aqui ele pode escolher agora com qual dama ele pode dar checkmate. Nessa posição ele faz dama de E1 em G3. Checkmate. Ponto 1-0 aí para o Jorge na primeira partida das quartas de final. Agora o Christian tem que empatar ou vencer a segunda partida para continuar vivo na competição. Aqui eu separei 2 lances aqui. A partida estava bem igual. E a gente teve 2 lances aqui que poderiam ter sido feitos. No lance 9. Vamos clicar aqui no lance 9. O lance 9, o Jorge fez bispo D7. Aqui, bispo D7, o computador gostava mais do C por D4. Nessa posição aqui, depois de bispo D7, o gráfico aqui vai para 1.8 para as brancas
Aqui ele poderia seguir, como está falando aqui no gráfico, com E4, e as brancas têm um ótimo desenvolvimento. E 1.8 assim já, após algumas trocas aqui no centro, trocar as peças menores, trocar as damas, se o Christian fizesse um jogo bem preciso, esse 1.8 poderia levar para uma vitória. Se bem que a gente está bem no começo aqui, então 1.8 não é nem assim tanta vantagem. Depois aqui de C por D4, vamos lá, C por D4, cavalo por D4, e aqui a gente tem igualdade. Aqui no gráfico a gente está com 0.5, 0.6, e aqui nessa posição era melhor, né, do que 1.8 aqui para as brancas. Então faltou esse C por D4 aqui pelo Jorge. Aqui qualquer imprecisão das brancas, o Jorge tomava a dianteira do jogo. E depois a gente tem aqui no lance 20. No lance 20 a gente teve torre por A3. Foi o erro aqui que entregou a partida, né? Perdeu uma peça limpa aqui nessa posição. O Christian. Ele fez torre por A3. E a gente viu como seguiu, né? Aqui nessa posição, o computador manda jogar cavalo D4. Depois de bispo por D4, a gente tem E por D4. E as brancas têm uma posição de 2.7, uma posição considerável aqui. Uma vantagem bacana aqui nessa posição. Aqui, depois disso tudo, como já não tem esse bispo, aí sim o Christian poderia pensar em trocar peça. Como ele já está com uma vantagem aqui, aí poderia sim, nessa posição, pensar em trocar peça. Então faltou esse cavalo jogar em D4 aqui para o Christian. Tá certo? E a gente já viu aqui, depois que ele seguiu com torre A3, foi todo o problema. Perdeu peça aqui nessa variante. E aí foi só o Jorge trocar peça. Levar para esse final. A gente ainda teve bastante lance, né? Mas pouco a pouco o Jorge foi com vantagem aqui. Esse peão passado na coluna B foi decisivo aqui. E aqui checkmate, tá certo? E agora a gente vai para a partida número 2. O Jorge jogando de brancas, Christian de pretas. Christian, como eu falei, tem a obrigação de vencer ou empatar para continuar na competição. Na partida 2, o Jorge jogou peão dama. Jogou D4, Christian respondeu D5. Temos C4, o gambito da dama. Agora temos E6, o gambito da dama recusado. Cavalo C3, cavalo F6. Bispo G5, cravando esse cavalo aí. Agora bispo E7, protegendo o cavalo. Temos E3, solidificando esse peão central e protegendo o peão aqui de C4. Roque. E agora cavalo F3, desenvolvendo mais uma peça. H6, atacando o bispo, questionando aí se ele quer capturar esse cavalo, se ele quer voltar. Bispo H4, cavalo de bem D7. E agora a gente teve aqui bispo E2, simplesmente aqui desenvolvendo, possibilitando aí o pequeno roque. Aqui o Jorge provavelmente vai fazer o pequeno roque mesmo. Como já está meio, essa cobertura aqui já está, da ala da dama já está meio exposta, seria meio perigoso aqui fazer o grande roque. Mas, de repente, se a gente tiver umas trocas aqui nessa posição, abrir a coluna, trocar as damas, de repente o grande roque pode ser até possível. Agora a gente teve aqui C6 pelo Christian. E agora, pequeno roque aqui pelo Jorge. Dama C7. Bispo G3 atacando a dama, bispo D6 defendendo, e agora a gente tem a troca dos bispos. Bispo por D6, dama por D6, e agora torre C1. E5, tentando uma ruptura aí no centro. D por E5, cavalo por D5. Desculpa, cavalo por E5. E agora temos aqui C por D5. C por D5. Cavalo D4, A6, dama B3, atacando aqui o peão aqui de B7, uma ótima colocação aí para a dama. Cavalo C6,
Torre D1, melhorando aí a posição da torre, já colocando a torre na mesma coluna da dama. E agora bispo G4, uma imprecisão aqui pelo Christian. Propondo aí a troca dos bispos, né? Mas foi uma imprecisão porque agora veio H3. Já que ele veio para cá, na minha opinião, acho que ele poderia seguir trocando os bispos, né? Aqui ele meio que perdeu um tempo. Poderia ter desenvolvido direto para cá, para D7, já que ele não iria trocar o bispo das casas claras. E agora aqui com esse H3 o Jorge desenvolveu uma peça e ele voltou aqui. Então ele perdeu um tempo. Temos agora bispo F3, cavalo E7, já que o Jorge não quis trocar esse cavalo. Agora o Christian manobrou aqui cavalo E7. Temos cavalo E2. Aqui o cavalo de D em E2. Bispo C6. Então o bispo trocou de lugar aí com o cavalo. Agora o Christian tem novos planos aqui para esse bispo. Temos cavalo D4. Novamente aí, agora atacando o bispo. Torre C8 defendendo. Cavalo por C6. Torre por C6. E agora cavalo E5. Aqui foi um erro aqui pelo Jorge. A gente vai falar desse lance no final. Nessa posição aqui, o gráfico estava dando 1.9 para as brancas. E depois desse lance aqui do Jorge, o gráfico foi para menos 0.2. Então aqui está uma posição de empate. Saiu de uma posição de vantagem para as brancas para uma posição empatada. Mas o Christian não soube aproveitar nessa posição e jogou torre por C1. Com uma ideia aqui de desviar essa torre e capturar um cavalo na sequência, né? Opa, com a dama não, né? Com um dos dois cavalos aqui. Deixa eu tirar essas setas. Aqui a partida seguiu com cavalo por E7, cheque, o lance que o Christian não contava. E aqui dama por E7, torre por C1. Não deu certo aí a manobra do Christian ganhar uma peça. E agora nós temos B5, o peão estava atacado. Torre C6, torre na sexta aqui, entrando na posição. Cavalo D7. Torre C7, cravando esse cavalo aí. Esse bispo pode manobrar. Agora todo mundo vai atacar. Esse cavalo vai ser um alvo, porque a dama está aqui na cara da torre. Esse cavalo não pode sair. E agora nós temos torre E8. Não se preocupando com a cravada do cavalo. Agora dama D3. Intensificando aqui o ataque nesse cavalo. Temos torre D8, perdendo mais um tempo. Jogou a torre para E8, agora jogou a torre para D8. Dama D3. De repente aqui, podendo optar pelas trocas aqui. Vamos ver o que o Jorge está querendo aí com esse lance. E agora dama aqui para D6. Torre C6 atacando a dama. Dama E7, e agora torre por A6, faturando um peão. Cavalo E5, tentando aí capturar esse bispo, dobrar os peões aqui e expor o rei das brancas. Temos bispo E2, dama B7 atacando a torre. Torre A3 em segurança, B4 atacando a torre. Torre A5, torre C8 atacando a dama aí do Jorge. Temos torre C5 propondo a troca das torres, torre por C5, dama por C5 e cavalo G6. Bispo, agora o cavalo aqui estava atacado, né, pela dama. Agora temos bispo aqui em H5. Aqui o computador fala que foi um blunder, que foi um erro pelas brancas, mas é porque nessa posição estava 6.6 de vantagem para as brancas. E estavam 6 peões aqui contra 3 apenas, contra 4 apenas das pretas do Christian aqui. E nessa posição, apesar de ser um erro, ainda ficaria uma vantagem grande aqui uma vantagem de 3 pontos para as brancas. Então ele conta como um erro, mas apenas diminui a vantagem. Então bispo H5, a gente teve cavalo, volta aqui para F8, dama C4, cavalo H7, bispo F3, atacando a dama aí. Dama vem para E7, dama C8, cheque, cavalo F8, defendendo, dama C4. E agora aqui, ó, cavalo vem para E6.
Temos dama B3. O cavalo vai agora para G5, atacando o bispo novamente. Bispo D5. Pressionando essa diagonal aqui. Por enquanto está bem defendida. Mas fica aí a pressão nesse ponto aqui de F7. A gente teve agora rei H7. A3, propondo a troca de peões aí. Levando para um final mais vantajoso. B por A3. B por A3. Agora tem um peão passado perigoso, Jorge, aqui nessa posição. Tá ficando difícil para o artista dos tabuleiros aqui, o Christian Quadros. Agora temos cavalo E4. E aqui o Jorge com 2 peões a mais. Ele vai para essa troca aí. Bispo por E4. Dama por E4. Agora dama B4, propondo aí a troca das damas. E se o Christian troca aqui, esse peão captura, o peão de A captura e ninguém para mais esse peão. Ele promove para a dama e ganha a partida consequentemente. Então temos o Christian que recusou essa troca de damas. Dama E5. G3. Agora dama A1, cheque. Rei G2. Então bacana aqui a ideia de G3, dando uma casa aqui para o rei. Aqui se o... Não teria muita coisa também, mas se ele não faz esse lance, ele poderia ter meio que um... Querer repetir lance aqui o Christian. Claro, a dama protege aqui a qualquer momento. Mas para evitar esse incômodo aqui, o Jorge já fez aqui o G3. Então temos dama 1, cheque. Agora rei G2. Dama vem para A2. E dama E4, cheque. Rei G8. A4. Subindo aí com o peão passado. Dama B3. Mantendo pressão aqui no peão. A dama fica meio escrava, mas esse lance permite aqui o A5. Agora dama A2. Dama A8, cheque. E mais do que isso, segurando aqui a subida do peão. Agora rei H7. A6. Dama A5. A7. Agora ficou difícil, hein? Dama A6. Dama E4, cheque. E agora esse lance aqui foi praticamente o lance de arremate, né, aqui pro Jorge, porque ele vem com cheque e segura a casa de promoção do peão. A gente teve G6 aqui cobrindo o cheque. A8 promovendo para dama. Dama por A8. Depois de dama por A8, o Christian abandonou nessa posição. E aqui ponto pro Jorge. 2-0 nessas quartas de final. E quem avança é o Jorge, aí vai jogar a semifinal aí contra o Luiz Horácio. Temos na primeira semifinal Marcos contra Jacinto. E na segunda semifinal, Luiz Horácio contra Jorge Fernandes. Fernandes, Jorge 38 aqui no Lichess, é o nick dele. É isso aí, galera. Eu separei aqui 3 lances. No lance 17, a gente teve o lance Bispo G4. Vamos voltar aqui no lance 17. Opa, aqui é o lance 24. No lance 17, Bispo G4 aqui pelo Christian. Se ele joga simplesmente Bispo E6, esse peão está bem pressionado. Opa! Esse peão está bem pressionado no momento. Agora ele ficava com 3 forças aqui nesse peão, todo mundo defendendo. E aqui estava tudo certo. Aqui o gráfico estava dando uma posição bem de igualdade. Ele tinha conectado as torres, tinha desenvolvido aqui legal. E aqui o jogo estava para os dois lados. Qualquer erro de ambos aqui poderia definir a partida. Então faltou esse lance aqui do bispo. E já que ele veio aqui para G4, trocasse, né? Não, depois desse H3 não voltasse aqui para D7 perdendo tempo. E agora no lance 23, a gente teve aqui o lance errado aqui pelo Jorge. Aqui ao invés de capturar esse peão aqui, para o Jorge seria melhor um E4. Olha que bacana. O peão está cravado, ele não pode capturar se não está caindo a torre. Não pode capturar de cavalo se não está perdendo a peça. Então nessa variante aqui, as brancas ganhariam um peão. E estariam com 1.2 de vantagem. Como eu falei, ainda tem muita coisa para acontecer nesse jogo. Peças pesadas no tabuleiro, então
1.2 ainda é considerado meio de empate, mas depois de trocando as damas e levando para um final aí, esse 1.2 e um peão a mais pode ser decisivo. Aqui já pelo lado do Christian, depois desse blunder aqui do Jorge, nessa posição estava 1.9 para as brancas, depois aqui ficou menos 0.2. Então faltou esse cavalo de F aqui por D5. Poderia seguir com torre por C6. Agora B por C6 e não dama, porque o peão de B protege o cavalo agora, que está atacado 3 vezes, olha só. Opa, e aqui a gente só tinha 2 defesas, então agora está uma pressão total aqui na casa de D5. Então depois de E4, aqui momentaneamente o Christian tá com a peça a mais, mas como esse cavalo está cravado, o Jorge já vai recuperar a peça. Poderia seguir com torre B8, atacando a dama, dama para D3, mantendo a pressão aqui nessa coluna. Depois de torre por B2, ganhando um peão. E A4 aqui a gente tem igualdade, tá menos 0.4. E como eu falei, a dama ainda no tabuleiro, torres no tabuleiro, tudo pode acontecer. Então aqui nessa posição tem chance aqui para os dois lados. Então faltou essa jogada aqui para o Christian, depois ele não soube aproveitar esse erro do Jorge aqui no meio do jogo. Ele foi para essa ideia de torre por C1, e ele levou esse cheque aqui, ele não contava com esse cheque. E aqui a gente viu torre na sexta, cravou o cavalo, e agora ganhou o peão. Aqui já ficou difícil para o Christian. Depois ainda trocou as torres, aí ficou mais difícil ainda. Quando a gente está numa posição de desvantagem, não é legal a gente trocar peça. Aqui tem uma continuação de computador bem complexa que eu achei. Provavelmente a gente não seguiria dessa forma. Aqui o computador mostra como um erro pelo Jorge, mas como eu falei durante a partida, é um erro que não perde, é um erro que apenas diminui a vantagem. Vamos seguir aqui conforme o computador pediu. Ele fala para vir com cavalo aqui para H4. Poderia seguir com F3. Agora aqui o lance G6. Esse bispo está preso. Aqui voltasse o bispo para H5. Por enquanto não pode capturar ainda, senão o rei fica muito exposto. Já está exposto pra caramba aqui. Opa! Aqui defendendo o cavalo. É uma posição bem complexa aqui ainda. Parece que pode capturar, mas não pode. Naquela hora, se não estava caindo o peão aqui, estava caindo o cavalo. Então aqui ainda está uma posição de 2.8 para as brancas. Vamos ver aqui, ó. Aqui temos 6 peões contra 4. Aqui o Jorge pode facilmente dar uns cheques aqui no Christian, trocar as damas futuramente. Não tem muito como o Christian entrar na posição aqui. Então aqui está 3 pontos, já provavelmente vitória aqui para as brancas. Então é isso, pessoal. Essas foram as 2 partidas aqui das quartas de final. 2-0. Parabéns, Jorge. Parabéns, Christian, aí pela competição. E é isso aí. No próximo vídeo a gente vai trazer as partidas aí da semifinal. Vou trazer primeiro o jogo do Jacinto contra o Marcos. E em seguida a partida do Luiz Horácio contra o Jorge, tá certo? Segue a gente lá no Instagram. E é isso aí, canal Chess Xadrez Ajedrez. Valeu!